Olá, meus amigos, meus queridos irmãos, pessoal. Hoje eu queria ler uma passagem. Eu ia falar uma história da Bíblia, porém eu vou ler uma passagem. Eu achei muito boa. Todas são boas, né? Mas é uma passagem forte que fala de Ananias, Misael e Azarias, que são os amigos de Daniel. E eu queria ler porque, assim, eles são muito devotos a Deus. E eu queria ler porque, assim, dá muita força essa passagem e eu espero que ajude você a se concentrar mais em Deus e saber que a confiança que nós temos que ter somente é nele que a gente tem que pôr. Entendeu? Bom, eu espero que sim. Ananias, Misael e Azarias. Eles foram Sadraque, Mesaque e Abednego. Foi quando Nabucodonosor deu esses nomes para ele, depois que trouxeram eles cativos de Jerusalém para a Babilônia. E aí, eles se recusaram a adorar uma estátua que Nabucodonosor criou. Ele criou uma estátua dele, e aí ele ordenou que, ó, toda vez que todo o povo aqui ouvia o som da buzina tocar, todo mundo vai se prostrar e adorar a estátua do rei. Sou eu, Nabucodonosor. E aí, esses três se recusaram, porque eles somente adoram o Senhor Deus, o único Deus verdadeiro. E aí, o que aconteceu? Umas pessoas lá que eram, acho que tipo líderes do rei Nabucodonosor, chegou pro rei e falou assim: "Ó rei, o senhor não falou que é para todo mundo adorar a estátua quando tocar a buzina?" O rei falou assim: é para adorar. E aí, ó, tem três homens que não adoram. E eles se recusam. Que fala bem aqui, ó. Há uns homens judeus que tu constituíste sobre os negócios da província de Babilônia. Então eles tinham meio que um certo cargo específico lá, porque eles foram trazidos cativos de Babilônia, foram instruídos lá para serem pessoas que serviriam ao rei, né, como se fosse alguns líderes ali do rei, né, pessoas importantes, junto com Daniel. Daniel era um que tinha um cargo maior, mas esses três também. E aí ele falou assim, ó, tu constituíste ele sobre os negócios da província de Babilônia e eles não fizeram caso de ti. A teus deuses eles não servem, nem a estátua de ouro que levantaste adoram. E aí Nabucodonosor, com ira e furor, mandou chamar eles três. E ele falou assim, ó, é de propósito que vocês fazem isso? Que não serve aos meus deuses? Se estão prontos, quando ouvir a buzina de todo tipo de instrumento musical, aqui fala vários tipos, e quando vocês ouvirem as buzinas, é para vocês se prostrar e adorar a estátua que fiz. Mas se não adorar, vocês vão ser lançados na mesma hora dentro do forno de fogo ardente. Quem é o Deus que pode livrar vocês das minhas mãos? Olha só, olha o ataque. Então imagine você chegar na frente do rei, porque você descumpriu o que o rei pediu, porque você adora a Deus e você não está lá para adorar ao rei, porque somente a Deus você adorará. E aí você está na presença do rei, o rei te falando isso, ó. Se você não me servir e não adorar minha estátua, eu vou te jogar na fornalha de fogo ardente. O que eles disseram? Não necessitamos de te responder sobre este negócio. Eis que o nosso Deus, a quem nós servimos, é que nos pode livrar. Ele nos livrará da forno de fogo ardente e da tua mão, ó rei. E se não, fica sabendo, ó rei, que não serviremos a teus deuses, nem adoraremos a estátua de ouro que levantaste. E aí ele ficou totalmente perturbado, né? Se encheu de furor, Nabucodonosor, e se mudou o aspecto do seu semblante contra Sadraque, Mesaque e Abednego. E ordenou que o forno fosse se aquecesse 7 vezes mais do que se costumava aquecer. E aí ele pegou os homens mais fortes, ordenou que os homens mais fortes ali que estavam ali aquecesse 7 vezes mais e levasse eles, Sadraque, Mesaque e Abednego, para a fornalha de fogo. Só que o fogo era tão forte, tão intenso, porque eles aqueceram mais, que esses homens morreram, né, por causa da chama, do calor do fogo. Na hora que eles foram jogar os três lá, eles ataram eles amarraram os três e jogaram na fornalha de fogo. Só que quando eles fizeram isso, esses homens morreram, porque era muito forte o calor. E aí o rei, Nabucodonosor, diz assim, ó, ele se espantou e se levantou depressa e falou assim, disse aos seus capitães que estavam ali vendo a situação, né? Então imagina, eles jogaram eles no forno ardente, porque ele ficou com raiva, né? Porque não vai adorar os meus deuses. E aí ele olhou assim e se espantou e comentou com os capitães assim, não lançamos nós 3 homens atados dentro do fogo? A gente não jogou 3 homens amarrados lá dentro? Eles responderam, sim, lançamos, né? É verdade. E aí eles falou assim, eu porém vejo 4 homens soltos passeando, andando dentro do fogo, e não há lesão neles. E o aspecto do quarto é semelhante ao filho dos deuses.
Então ele estava vendo um anjo de Deus protegendo os três. E aí ele então chegou-se na porta do forno de fogo ardente e falou assim: Sadraque, Mesaque e Abednego, servos do Deus Altíssimo, sai e vinde. Aí eles saíram e ajuntaram os governadores, os prefeitos, todo mundo ali do reino, contemplando os homens, e viram que o fogo não tinha tido poder algum sobre os seus corpos, nenhum só cabelo da sua cabeça tinha sido queimado. Olha que bênção! Nem as suas capas se mudaram, nem cheiro de fogo tinha neles. E aí falou Nabucodonosor dizendo assim: Bendito seja o Deus de Sadraque, Mesaque e Abednego, que enviou o seu anjo e livrou os seus servos que confiaram nele. Olha essa passagem, amigos, é muito boa. Pois não quiseram cumprir a palavra do rei, preferindo entregar seus corpos para que não servissem nem adorassem algum outro Deus senão o seu Deus. Essa parte eu acho uma mais incrível, porque ele fala assim, ó, bendito seja o Deus de vocês, que livraram vocês das minhas mãos. E vocês, assim, eles escolheram primeiro, cara, eu não me importo com o meu corpo, eu entrego o meu corpo ao fogo eterno, mas eu não vou adorar outro Deus que não existe, senão o meu Deus, o único Deus verdadeiro. Então eles confiaram verdadeiramente ao ponto de se entregar, sabe? Eu não tenho explicação, palavras para descrever como isso é incrível e gigantesco, realmente eu não sei explicar direito, é muito surreal você viver uma coisa assim. Quem hoje vai entregar a sua vida em nome de Deus? Porque você vai se recusar a fazer aquilo que o mundo quer que você faça, né? O mundo chega para você e fala, faz isso aqui que eu vou te dar isso aqui. Hoje em dia vai fazer tudo, porque a gente só quer pensar no nosso próprio bem, no nosso propósito, no nosso pessoal, individual, enfim. Eles não. Eles escolheram primeiro entregar porque confiaram em Deus, acima de tudo. Olha que coisa maravilhosa. E aí depois disso, o que aconteceu? Ele fez... E é feito um decreto pelo qual todo o povo, nação e língua que disser blasfêmia contra Deus, de Sadraque, Mesaque e Abednego, seja despedaçado, e as suas casas sejam feitas no montouro. E aí ele fez prosperar os três, né? Sadraque, Mesaque e Abednego. Então ele viu que realmente Deus é Deus Altíssimo, o único Deus verdadeiro. Eu acho isso incrível. Essa é a passagem que eu queria deixar, de que a gente precisa ser assim, no sentido de você precisa confiar a Deus ao ponto de entregar a sua própria vida a Ele, sabe? De não ter medo de acontecer algo com você, porque você serve a um Deus verdadeiro. Na palavra de Deus, apóstolo Paulo disse que para ele viver era Cristo e morrer era ganho. Porque se você morre sabendo que você está em Cristo, você não morre, você vive eternamente. Então, ter essa confiança absoluta, consagrada e fundamentada, cravada no seu coração, ninguém pode fazer mal nenhum para você. Porque você sabe realmente a quem você serve e você não precisa temer o mundo, você não precisa ficar com medo de ansiedade, pessoas te falando alguma coisa, te mostrando algo, né? Os valores do mundo todos invertidos e você preocupado no que você vai fazer. Porque você confia em Deus e você sabe que Ele proverá tudo o que você precisa. Então, que a gente possa ser como Sadraque, Mesaque e Abednego. Confiar em Deus a esse ponto de não servir a outra coisa, não ter outros ídolos, não nos deixar levar pelo mundo, mas confiar em Deus absolutamente. Porque Ele é o Deus único e verdadeiro, que nos livra do fogo ardente. E caso a gente caia por causa do mundo, a gente se negou a fazer algo, e a gente caia lá, mas Deus vai nos livrar. Por quê? Porque nós estamos com Ele, confiando em Deus. Nós não estamos vazios. Então que a gente se encha do Espírito de Deus, para que se a gente cair em algum lugar, por causa do mundo, estamos todos sujeitos, né? A Bíblia mesmo diz que todos estão sujeitos a cair, sei lá, a chuva está sujeita para o bom e para o ruim. Deus dá chuva para todos. Enfim, estamos todos sujeitos às mesmas situações. Porém, que nós tenhamos a casa edificada na rocha, certo? Para que quando vier a tempestade, a dificuldade, a gente não caia, mas se mantenha firme. Não edifiquemos na areia, como diz na palavra, né? Que o cara que edificou a casa na areia, veio a tempestade, levou e foi grande a queda da casa, porque não tinha alicerce. E que o nosso alicerce seja Cristo. Que a gente entenda que a gente serve a Ele e que se a gente morresse agora, estaremos totalmente crentes na palavra dele, que Ele nos livrará do mal e nos ressuscitará no último dia, junto com todos os santos.
Então, que a gente possa crer nisso, viver para isso e não nos deixar contaminar pelo mundo, né? Tem mais, a história tem mais partes, né? Principalmente na de Daniel, que se recusou a se contaminar com as comidas do rei, porque na lei de Moisés, que foi o que Deus criou para os seres humanos, você não pode comer vários tipos de alimento, né? Aquela lei antiga. E aí Daniel se recusava porque, assim, lá só tinha alimentos que não podia, então ele preferiu comer só legumes. E ele ficou mais forte, mais corado do que as pessoas que estavam lá que comiam carne. Então, assim, fazer a vontade de Deus, buscar a Deus, faz você ser mais. Tem um brilho diferente do que os outros. Não porque você tem que visar isso, mas é entregando o seu coração a Deus mesmo que você tem a vida mudada e transformada. Enfim, podia ficar aqui horas falando sobre essas coisas, mas eu espero que a gente possa viver mais assim. Confiar totalmente no Senhor poderoso, Deus, Criador dos céus e da terra. Certo? Então, se você quiser ler a história, tá em Daniel capítulo 3. Essa história dos três da fornalha de fogo ardente. Então, Daniel capítulo 3. Certo? Então, espero que você tenha gostado do vídeo, que você possa confiar mais em Deus, saber que Ele está contigo, desde que você obedeça e siga os seus mandamentos e se arrependa, né, dos seus pecados, para que você possa estar limpo e sincero diante do Senhor. E assim Ele vai te livrar de qualquer situação que você for sujeitado por causa do mundo ou das coisas que estão acontecendo, não importa. Mas Deus será contigo, acima de tudo. Ele não deixará que o justo jamais seja abalado. Tenha certeza disso. Enfim, que em nome de Jesus você seja abençoado, tenha um bom dia, uma boa tarde, uma boa noite. E se tenhamos todos um bom final de ano, certo? Então eu espero que você tenha gostado do vídeo e se inscreve aí para me ajudar a as pessoas poderem saber mais da palavra, porque eu sei que às vezes você pode ficar meio preguiçoso para ler, então eu conto as histórias aqui. Quem sabe você não se anima e queira ler também, certo? Então, obrigado, fica com Deus e até a próxima.